A CEMIG pagou altos dividendos no ano de 2025, sendo aí, nesses últimos anos, uma das queridinhas entre as elétricas da Bolsa de Valores. Mas a pergunta que fica é: esse dividendo é sustentável? Tem algo que eu vejo poucas pessoas comentando por aí, e é sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Vem comigo. E é como eu disse, tá vendo aqui esse dividend yield elevadíssimo de 13,5%? Para quem está começando, ou para quem está fazendo um filtro inicial pelo dividendo pago, olha isso aqui e fala, cara, empresa do setor elétrico, do estado de Minas Gerais, setor perene, receitas mais previsíveis, um dividendo desse tamanho é o que eu quero renda passiva. A empresa negocia um índice preço-lucro aparentemente baixo, de 7 vezes, abaixo da média histórica do Ibovespa de 12 vezes. E aí a pessoa fala, olha, parece uma oportunidade. Mas cuidado com essa análise miojo, essa análise superficial, porque o grande problema dessa análise é que ela sequer é uma análise. Porque toda análise vai deixar passar alguma coisa. Qualquer análise que você fizer, você não vai conseguir pegar tudo que está acontecendo. Até porque muito do que de fato diz respeito a uma empresa sequer é informação pública. E mesmo que você tenha acesso a todas as informações públicas, somos seres humanos, imperfeitos. Mas fazer esse tipo de análise é pior ainda, porque você vai criar uma expectativa, essa expectativa não vai sequer se aproximar da realidade, e aí você se frustra. Nesse ano, as ações da CEMIG estão subindo muito bem, quase 12%, mesmo considerando a correção do Ibovespa. Hoje, pós-publicação do resultado do quarto trimestre de 2025, as ações sobem, chegaram a subir ali mais de 2%, mas não fique atento à reação do mercado pós-publicação de resultado, isso aí é quase indiferente. De início, eu já quero tratar aqui de uma dúvida recorrente, que é a respeito da classe de ação. Você tem na CEMIG a ordinária e a preferencial. Você já consegue perceber de plano que, comparando as duas ações, você tem uma diferença gritante de indicadores fundamentalistas de preço. O indicador preço sobre valor patrimonial na ação ordinária está apresentando 1,6, ao passo que na preferencial está em 1,25. Portanto, a ordinária é bem mais cara. E você poderia me perguntar por que o mercado ele paga um prêmio tão substancial em relação à preferencial? É pela inexistência da proteção legal ao acionista minoritário, que a gente conhece como tag along. Aqui no Investidor 10, você pode clicar aqui em empresa e você vai ser direcionado primeiro para o valor de mercado da empresa, 39 bilhões. Segundo, para isso aqui, ó, tag along, 80%. Esse aqui é o tag along legal. É o mínimo legal, previsto em lei. O que significa na prática? Significa que, se o Estado de Minas Gerais vender a sua participação majoritária em ações ordinárias da CEMIG, fazer a venda para um terceiro que está adquirindo, é o que a gente chama de adquirente, esse adquirente terá que oferecer a todos os demais acionistas que possuem ações ordinárias 80% do valor pago para adquirir esse controle. Então, supondo que esse novo adquirente ofereça R$ 20 por ação, as ações estão custando agora 16. Então, para todos os demais acionistas que possuem ordinárias, eu teria que oferecer 80%, ou seja, R$ 16. Seria quase o equivalente à cotação atual. E você poderia me perguntar, Luan, por que quem está comprando o controle paga um prêmio, um adicional, até em relação ao valor de mercado na Bolsa de Valores? É porque esse prêmio de controle é uma prática do mercado no sentido de, se eu estou comprando uma empresa, eu estou pressupondo que eu vou poder utilizar melhor os ativos dessa empresa. Eu vou conseguir administrar melhor, trazer mais rentabilidade, esse tipo de coisa. E aí eu pago um prêmio para adquirir esse controle e estabelecer a minha administração nessa empresa. Essa que é a ideia. Então, por isso que é uma proteção, porque está trocando o controle e se você discordar do novo controlador, você ainda tem direito de sair com 80% pelo menos do valor pago para a aquisição de controle. Para empresas que estão no nível de governança melhor na B3, tipo o Novo Mercado, ou até o nível 2 de governança corporativa, as ações precisam ter 100% de tag along. Então tem que pagar 100%. Então, na hora de fazer a oferta, eu não ia pagar só R$ 20 por ação as ações aqui ordinárias do controlador. Não, 100%. Então eu paguei 20, eu vou pagar 20 para todos aqueles que também são minoritários com ações ordinárias. Acontece que esse direito, no caso da CEMIG, ele não é extensível às ações preferenciais. Quando eu clico aqui em empresa, olha só, preferenciais, 0% de tag along, não tem. Então se eu não tenho essa proteção legal, eu preciso ter um desconto pelo menos. E é por esse motivo que as ações preferenciais de CEMIG, apesar de serem muito mais líquidas que as ações ordinárias,
elas são mais baratas. E não só esse desconto, você também tem um outro detalhe, que é um dividendo mínimo. Esse dividendo mínimo na ação preferencial, ele corresponde a 10% do valor nominal das ações de CEMIG. E qual é esse valor nominal? Esse valor nominal é de R$ 5,00, ou seja, 10% de R$ 5,00, 50 centavos de dividendo mínimo para as ações preferenciais. Então você basicamente, por não deter aqui o tag along, você ganha em troca, sendo detentor de preferenciais, além da liquidez, você ganha um dividendo mínimo de 50 centavos por ação e você ganha um desconto, o que aumenta o dividend yield. E esse dividendo mínimo, nos preços atuais de 12,25 mais ou menos, te dá um yield de 4%. Então é como se hoje você comprasse um dividend yield de 4% no mínimo em ações preferenciais da CEMIG. Agora, como eu disse, será que um dividend yield de 10, 11%, como aconteceu no ano passado, é replicável? Eu estou dizendo não só para 2026, mas para os próximos anos, porque 4% é pouco. Mesmo sendo um dividendo mínimo garantido pelo estatuto da CEMIG, é pouco. Bom, a gente já vai continuar, mas antes eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal para você acompanhar a minha série aqui de vídeos, que é a série Carteira Mirai. Por quê? Porque aqui através da parceira do canal, a EQI, eu faço aportes semanais de R$ 500, toda semana R$ 500, nessa carteira aqui, que você vai acompanhando no nosso quadro Carteira Mirai. E vai acompanhando a evolução. Tem uma playlist aqui no canal, Carteira Mirai para isso, e já alcançamos aqui quase R$ 10.500. E tudo isso através aqui da EQI, que é uma corretora com atendimento ímpar no mercado. O BTG é o seu sócio e é a corretora que está patrocinando esse vídeo. Para abrir conta, eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Agora, voltando aqui a respeito da CEMIG. Antes, você precisa também tomar cuidado aqui ao olhar o histórico de resultados da empresa. Se eu clicar aqui em contábil, você vai ver o seguinte. Tá vendo que esse resultado de 2024 foi incrível? De 7 bilhões, saiu de 5,77 para 7 bilhões. Cuidado, muito cuidado. Porque se eu projetasse uma evolução de resultado linear a partir de 7 bilhões de reais, eu ia estar me iludindo, especialmente em 2025, que teve essa queda aqui. E eu já vou te explicar o porquê. Veja que a empresa, como eu já mostrei, tem um valor de mercado de 39 bilhões. Sendo assim, se eu dissesse, a empresa gerou 7 bi de resultado, então vai crescer esse resultado para 7,2 bi, por exemplo. Então, eu estaria falando que a gente teria uma empresa hoje a 39 bilhões, com um lucro de 7,2 bilhões, negociando a 5,4 vezes lucro, extremamente descontada. Mas não é o caso. A verdade é que a gente tem uma CEMIG, conforme o último release que você pega na central de resultados, uma CEMIG que reportou um lucro líquido consolidado recorrente, quando eu excluo não recorrentes, de apenas 1 bilhão. E lucro líquido ajustado, excluindo-se itens não recorrentes, de 4 bilhões. 4 bilhões e 150 milhões de reais. Nossa, Luan, por que caiu tanto assim? É que no ano de 2024, você teve ganho de capital com o desinvestimento que a CEMIG fez. Então, é a mesma coisa se você vender agora um imóvel que você tem ganho de capital acumulado. Esse lucro aí é um lucro excepcional, não vai acontecer sempre. A atividade da CEMIG é principalmente de distribuição de energia elétrica. Também tem a parte de geração e transmissão, mas principalmente distribuição. Então, tudo aquilo que vem de lucro afora distribuição, geração e transmissão de energia e do resultado financeiro é não recorrente. Ganho de capital, ganho de um processo judicial, ganho por conta de benefício fiscal, é tudo não recorrente, precisa ser ajustado no resultado. Então cuidado ao olhar só destaque, ou olhar só indicadores frios que você encontra em sites como Investidor 10. Você usa a ferramenta em conjunto com uma análise mais cautelosa nos relatórios financeiros. Então, se a gente está falando de 4,150, né? A gente está falando que a CEMIG, na verdade, negocia a um índice preço-lucro de 9,39, quase 10x. Já não é tão descontada assim, mas ainda, se você comparar com algumas elétricas por aí, tá um bom múltiplo. Vamos falar assim. Você tem muitas empresas do setor elétrico a 15 vezes lucro, no mínimo 12. Então ela está barata desse ponto de vista. Mas a avaliação relativa, que é essa avaliação por múltiplos, ela é uma avaliação perigosa. Por quê? Porque ela pressupõe que o mercado financeiro está avaliando de maneira correta as empresas comparáveis, que eu posso comparar com a CEMIG. E, eventualmente, esse mercado pode estar sobrevalorizando essas empresas. Então, você tem aí uma Copel da vida a 25 vezes lucro. Será que ela não está sobrevalorizada? Na minha opinião, sim. E aí você compara com a CEMIG e você fala, cara, a CEMIG está de graça?
mas não é assim. Foco na avaliação intrínseca. Foco na avaliação intrínseca. Se você tiver um conflito entre avaliação intrínseca, que é a definição do preço teto ou do valor intrínseco, e avaliação por múltiplos, deve prevalecer a avaliação intrínseca. Por quê? Vamos supor que eu tenha aí um cenário onde a avaliação intrínseca está dizendo que a ação está cara, mas a avaliação relativa está dizendo que está barata. Cuidado, porque o mercado pode estar errado. Então, foco na avaliação intrínseca. Mas beleza, veja só aqui o que aconteceu em linhas gerais com a CEMIG em 2025. O nível de alavancagem financeira, que é medido pelo indicador dívida líquida sobre EBITDA recorrente, ele saiu de 1,3 para 2,3, um salto de mais de 70%. Então, uma dívida que era baixa se tornou já de um patamar que não é desprezível. E a gente sabe que quando supera 3 vezes EBITDA, já começa a ficar mais complicado. 3 vezes e meio, mesmo para uma empresa do setor elétrico. Então você teve uma queda de 12% no lucro líquido recorrente, já ajustado pelos itens não recorrentes, e ainda você teve uma alavancagem financeira saltando. Não só isso, você teve um investimento recorde na CEMIG, de 6,6 bilhões de reais em 2025, um salto de 16% em relação a 2024, quando você teve um resultado muito superior. E no mesmo período você pagou 3,5 bi de provento. Então só por aqui você já percebe o seguinte, olha só, em 2025 eu paguei 3,51 bilhões de reais em provento. E ainda eu investi um total de 6,6 bilhões. Sendo assim, só de investimento, que é o que a gente fala de CAPEX, despesa de capital, mais destinação do lucro na forma de proventos, teve um total de mais de 10 bilhões. Acontece que, qual foi o meu EBITDA? 8,28 bilhões. Ajustado, 7,3 bilhões. Então, o meu EBITDA, que seria a geração de caixa da empresa, por aproximação, foi bem inferior ao total que eu investi mais do que eu paguei de provento. Isso é sustentável? Em um ano ou outro, sim. Mas de maneira recorrente, é sustentável? Não é sustentável. Por quê? Porque, primeiro, do EBITDA, eu ainda tenho que pagar o Estado, que são os tributos sobre o lucro líquido, e ainda tenho que pagar os credores, que são os juros da dívida, despesa financeira. Eu nem coloquei isso aqui na conta. Então você vai me perguntar, ué, mas como que a empresa fez isso? Ela fez mágica? Um total de 10 bilhões. Eu gerei 8 de caixa e esses 2 bilhões aí, mais que eu paguei para o Estado. Para onde que foi tudo isso? Estado e credores. Então, essa imagem aqui fala tudo. Esse salto no endividamento. Quando eu não tenho geração de caixa suficiente para a minha operação, eu tomo dívida. Credores, por favor, me deem mais dinheiro. Então é isso que acaba acontecendo. Só que chega uma hora que bate num teto. E aí o que a empresa, a gestão da empresa precisa fazer? Para não romper um teto que no máximo deveria ser de 3,5 vezes EBITDA mesmo para a CEMIG. Ela precisa ou reduzir investimentos, o que é muito difícil de ser feito no setor ultra regulado, ou o que é mais provável, reduzir os proventos pagos aos acionistas. Veja o seguinte, eu escrevi um relatório que eu publiquei na data de gravação desse vídeo para os membros da comunidade FMI. Está aqui em relatório de análise, onde eu trouxe o valor intrínseco da empresa também. Tem a nossa planilha de valor intrínseco. Tudo que você precisa está aqui na comunidade FMI. E ainda o meu curso Formação Mira Invest. E veja só, presta atenção aqui. Em 2025, conforme aqui o resultado consolidado, eu paguei um total de 771 milhões de reais em impostos. Só que em 2024 eu paguei 2,2 bilhões. Claro, aqui o resultado foi muito maior. Então espere pelo menos, com a evolução da geração de caixa, algo próximo a 800, talvez até 1 bilhão de reais a título de tributos sobre o lucro. E em relação às despesas financeiras, eu tive um total de 2 bilhões, só que como eu ganhei quase 1 bilhão de receitas financeiras, que é o que rende o meu caixa, eu paguei 1 bilhão. Então, assim, na projeção mais conservadora para os próximos anos, eu vou ter mais de 1 bilhão de reais de prejuízo no resultado financeiro e mais quase 1 bilhão aqui. Arredonda aí para uns 2 bilhões. 1 bilhão e meio vai ser assim, apertadíssimo. Mas pode colocar 1 bilhão e meio se você quiser ser um pouco mais otimista. Tá, 1 bilhão e meio. Aí vamos supor que a geração de caixa da empresa salte de 8 bilhões para 12 bilhões. Isso em 2 anos. Você acredita nessa possibilidade de 50% de aumento em 2 anos? E aí eu estou falando de geração de caixa recorrente, sem contar com não recorrentes. Mas vamos supor que isso aconteça. Então eu tenho 12 menos 1,5, que seria tributos mais despesas financeiras. E aí, quanto que eu vou investir? Olha, tem esse fato relevante aqui, publicado pela CEMIG no dia 12 de dezembro de 2025, que diz o seguinte pra gente, olha, em 2026 eu vou investir 6,7 bilhões. Então eu vou tirar aqui 6,7. Sobrou
3,8. Então veja, eu paguei o Estado, paguei credores e fiz meus investimentos. Mas detalhe, aqui a gente está adotando uma projeção de 2026 de investimento e ainda está adotando um crescimento de resultado de 50%. Isso está completamente fora da realidade, completamente fora. Por dois motivos. Primeiro, a CEMIG tem aqui um plano, e isso foi trazido no Fato Relevante, de investimentos de 44 bilhões de reais entre os anos 2026 2030, 5 anos. A gente viu que em 2026 a empresa vai investir 6,7 bilhões, é o que está aqui. Essa é a previsão. Então, se eu tenho uma projeção de 44 bilhões no total e eu tiro 6,7 bi de 2026, sobra 37,3 bilhões. E aí, se eu dividir isso aqui por 4, eu estou falando que na média, entre os anos de 2027 até 2030, a CEMIG vai ter que investir 9,3 bilhões de reais por ano. Aí sim a gente começa a entrar numa projeção mais realista. Então, na verdade, 2026 ainda o investimento é pequeno, só 6,7 bilhões. Mas a tendência é isso crescer batendo 9, 10 bi em apenas um ano. Vamos considerar que seja 9 bilhões em 2027. Então o que eu teria? Aquela projeção de caixa extremamente otimista de 12 bilhões de reais para o ano de 27, por exemplo, ou até 28, menos 1,5 de credores e Estado, menos 9 de investimento. Sobraria 1,5 bi. Esse 1,5 bi, na projeção super otimista, aí sim eu poderia distribuir aos sócios. Mas detalhe, a gente colocou 9,3 na média. Na verdade, você tiraria aqui esse meio, ia ser 1 bilhão, sendo sincero. Eu te pergunto, 1 bilhão de reais, daria quanto em termos de dividendos aqui na CEMIG? Se eu simplesmente pegar 1 bilhão e dividir pelo número de papéis, 2,8 bilhões, eu estou falando 35 centavos por ação. 35 centavos por ação fica até abaixo do dividendo mínimo de 50 centavos. 1,5 bi daria os 52 centavos. Então veja que na projeção mais otimista eu chego no dividendo mínimo da CEMIG 4. Sendo assim, me parece claro o seguinte, que ainda em 2026 a CEMIG pode conseguir pagar um alto dividendo, mas isso a um custo de uma elevação pesada no endividamento. Só que a partir de 2027, você batendo ali 3 vezes meio EBITDA, e o EBITDA no máximo chegando a 10 bilhões, na melhor das hipóteses, você não vai ter mais fluxo de caixa livre. Só vai pagar o dividendo mínimo para o sócio da preferencial e não vai ter mais nada até 2030 com esse programa de investimento intensivo. E nas minhas projeções, pensando em fluxo de caixa para o patrimônio líquido, que é o lucro líquido, a empresa teria um valor de mercado justo de quase 39 bilhões, que é o que está hoje, valor intrínseco de 12,41. Não tem margem de segurança nenhuma. E dividendos? Esqueça. Salvo se o governo revogar esse plano de investimento. Mas não é tão simples assim. Ele pode diminuir isso aí, especialmente para respeitar covenants, se o endividamento subir demais. Agora, por que não é simples? Porque é o seguinte, vou te dar só um exemplo. Aqui, a CEMIG apresentou em 2025 tanto uma piora na inadimplência em relação a 2023, mas não foi uma piora assim substancial, mas principalmente o seguinte, olha, em perdas, ela apresentou aí uma perda total, tanto por decorrência de itens técnicos quanto não técnicos, de 11,42%, abaixo da meta regulatória de 11,46%, mas ainda uma perda importante, que foi muito acima de 2024, onde esse índice ficou abaixo de 10,5. Tá vendo essa linha aqui, verdinha clara? Perdas totais reais, é isso aqui. É o que ela perdeu de energia na rede. O que ela quer? Ela quer recuperar parcialmente isso aqui, evitando perdas técnicas e não técnicas. E o que ela tem que fazer para resolver esse problema? Investir em distribuição. Tanto assim que ela investiu mais de 5 bilhões de reais só em 2025 em distribuição de energia, que é o negócio principal dela. 70% do resultado vem daí. Então, é muito importante. Por isso que ela está dizendo aqui, ó, em 2026 está prevista a realização de 358 mil inspeções, até para ver se tem gente roubando energia, e tem. A instalação de 400 mil medidores inteligentes e a regularização de 25 mil famílias. Então, muito investimento é necessário, até para melhorar esse indicador. E se o mercado for eficiente nesse período, especialmente 27, 30, não há que se falar em valorização das ações muito acima da inflação, ou se quer falar em valorização consistente, porque você vai ter um dividend yield que para as ordinárias talvez seja próximo a zero, enquanto que nas preferenciais você vai ter um dividend yield hoje de 4%, que é o mínimo,
estatutário. Ah, então é venda de CEMIG? Não é nenhuma recomendação. O meu valor intrínseco é esse aqui, que diz respeito a novas compras. Você não precisa vender a ação porque ela vai pagar poucos dividendos agora. Mas você precisa estar ciente de que novos recursos que você for investir, seja dinheiro que você poupa do seu trabalho, seja dividendos recebidos, inclusive da CEMIG, você deve aportar na melhor oportunidade, e melhor oportunidade, leia-se, aquilo que vai te proporcionar uma remuneração superior, com um risco adequado. E de novo, eu te convido a se tornar membro da comunidade FMI, onde, além dos relatórios de análise de empresas, fundos imobiliários, inclusive da CEMIG, você conta com vídeos exclusivos. Esses são vídeos que eu trago para os membros do YouTube, que também acompanham a minha carteira. E aí, todo esse conteúdo, que é para membros do YouTube, está aqui na comunidade FMI. Sem falar que, esse último vídeo eu fiz sobre o iSoluções. Foi sugestão do membro. Olha só, o membro Victor pediu para eu tratar sobre a empresa e eu fui lá e tratei. Então eu vou pegando essas sugestões aqui dos membros da comunidade e vou trazendo vídeos ou análises por escrito. Então, só para você entender a diferença, no YouTube, sendo membro do canal, você tem acesso à planilha de preço teto base em /Gordon, você tem vídeos exclusivos, link de acesso à carteira do canal, que é a minha carteira pessoal, e vídeos relacionados à minha carteira. Todo esse conteúdo, ele está dentro da comunidade FMI também, que em adicional você recebe relatórios de análise, ou CNPI, de ações e fundos imobiliários, planilha de valor intrínseco, que é essa que eu adoto nas minhas decisões de investimento, e ainda os meus cursos, especialmente Formação Virar Investing. Conheça a minha comunidade no link da descrição e no primeiro comentário fixado. Sobre a CEMIG, reforço, ignore esse dividend yield e considere 4% de maneira sustentável pelo menos até 2030. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que a CEMIG está barata, está cara, está valendo a pena agora ou não? E qualquer dúvida que você tiver, comenta aqui embaixo que eu sempre estou lendo, porque às vezes uma dúvida que você tem pode gerar algum vídeo aqui para o canal. Eu te agradeço. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luiz, que é o canal Mirar Investing. Até o próximo vídeo.